Estamos vendo convidados aqui, convidadas, que Deus os abençoe, que essa noite seja para todos nós uma noite de crescimento da fé. Aliás, esse é o tema que estamos vendo desde quinta passada, caráter cristão, aspecto fé. Na quinta passada nós vimos que a fé tem um seu metron. Primeira verdade que nós vimos lá em Romanos capítulo 12, verso 3, Paulo dizendo: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, devote a energia da mente para reconhecer e respeitar seus próprios limites, é a ideia aí, conforme a medida, o metron da fé que Deus repartiu a cada um. Então nós vimos na quinta passada que fé possui níveis, cuja identificação deveria, à luz da Escritura, ser relativamente fácil, até porque Paulo vai dizer que é necessário que nós reconheçamos, respeitemos os limites da nossa própria fé e trabalhemos para que esse metron cresça, a fé se desenvolva. Aliás, é isso que ele vai dizer, desenvolvimento da fé, em 2 Tessalonicenses 1, de 1 a 3. E nós vimos que não importando o nível de fé que tenhamos, é importante que busquemos o seu crescimento. Fé progride, fé cresce, é uma virtude que, como qualquer outra, precisa ser cultivada, desenvolvida. 2 Tessalonicenses 1, versos 1 a 3, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé, vamos falar isso juntos? A vossa fé cresce muitíssimo. Nós vimos que Paulo utiliza aqui hiperauxanei, é o crescimento abundante, é o crescimento de uma árvore fora do normal. E Paulo continua dizendo: e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então, duas virtudes estão em aumento aqui. A primeira é fé, e a segunda, amor. Vimos na quinta-feira passada o primeiro estágio da fé, ou a primeira medida da fé, a fé iniciante, que foi chamada na quinta-feira passada, vamos ver quem vai lembrar, de fé pequena. Vimos as características dessa fé pequena. Ela é eminentemente carente de sinais. Se ela não vir sinais, no dizer do próprio Jesus, no texto lá sobre o centurião, se ela não vir sinais, essa fé não se sustém, ela desaparece. Então ela é alimentada por sinais. Vimos que Jesus, a postura de Jesus é levemente repreender, porque como dizia a profecia de Isaías, o Senhor não viria para ser aquele que apagaria o pavio fumegante, nem seria aquele que quebraria o caniço que estivesse rachado. Ao contrário, Jesus seria justamente aquele, ele cumpriu esse papel, de alimentar, de encorajar a fé, independente do nível em que ela se encontrasse, para que a fé saísse para os estágios de maturidade. Vimos que essa deve ser então a nossa postura também. Que ao lidarmos com fé pequena, seja ela nossa, seja de alguém próximo a nós ou diante de nós, devemos encorajar a fé para que ela siga rumo aos níveis de fé madura. Amém? Temos que imitar a postura do nosso mestre. Vimos que não podemos criar um outro evangelho. Se a fé pequena é dependente de sinais, e se a fé pequena é voltada mormente para aquilo que é natural, para bênçãos do mundo ou do campo natural, não há problema. Jesus aqueceu, Jesus cedeu a esse tipo de fé, e para aqueles que vinham a Ele apenas com expectativas para coisas corriqueiras, para
curas ou para uma provisão, para alimento que fosse. Não devemos ter constrangimento nenhum em apresentar o Cristo que cura, o Cristo que liberta, o Cristo que tira o vício, porque Jesus se mostrou para essas pessoas que vinham a Ele pedindo esses milagres, justamente o Cristo que atende a essas necessidades. Estamos juntos no pensamento? Porque agora a gente precisa avançar para níveis mais maduros de fé. Se nós observarmos, então, entrando no tema novo, dentro do assunto fé, atentamente para o parâmetro apresentado nos encontros de Jesus com as pessoas, vamos ver alguns hoje aqui. Se nós atentarmos detidamente para o parâmetro apresentado por Jesus nos seus encontros, para que se saiba o metron da fé, a medida da fé, nós vamos ver que há um elemento intimamente ligado a essa percepção da medida da fé, que são os sinais. Sinais miraculosos, se não forem o parâmetro único, são no mínimo, dentre os principais sinais apresentados na caminhada de Cristo, ligados à medida da fé. É dessa relação fé-sinais que se torna, sobretudo, possível identificarmos, no dizer de Paulo aos Tessalonicenses, identificarmos para respeitar e para trabalhar o crescimento, identificarmos a medida da fé. Antes de nós avançarmos nesse conceito, eu quero ver com vocês qual a importância de nós pensarmos no assunto fé. E nós vamos nos voltar para Paulo de novo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 1 a 10. O contexto do texto é o seguinte: Paulo envia Timóteo para ir ver como estava a igreja em Tessalônica. Ele queria saber como andava a temperatura espiritual dos crentes naquela cidade. E a pergunta principal de Paulo é a que nós vamos identificar agora. Paulo tem um foco e ele manda Timóteo: vá a Tessalônica, eu quero saber como anda a igreja que nós fundamos, que eu fundei lá em Tessalônica. Vamos ler o texto e ver o que Paulo quer saber. A partir do verso 1. É por isso que, tendo decidido não continuar assim, sem notícias vossas, preferi ficar sozinho em Atenas. E enviei o irmão Timóteo, nosso cooperador na obra do Evangelho, ao serviço de Deus, a fim de que vos encoraje, vos dê conselhos que fortaleçam a vossa fé. E para que ninguém se deixe perturbar por essas aflições, porque têm passado, vocês bem sabem que isso faz parte dos planos de Deus para nós, os cristãos. Aflições, diz Paulo, fazem parte do plano de Deus para nós. E até quando ainda estávamos no vosso meio, vos dizíamos de que haveriam de passar por sofrimentos, e foi o que aconteceu, como sabem. Por isso, não querendo esperar mais, sem saber de vocês, mandei Timóteo para que eu recebesse notícias sobre a vossa fé. Eu tinha receio de que o tentador vos tivesse feito cair durante essas provas e que todo o nosso trabalho tivesse sido inútil. Mas agora Timóteo já regressou, contando-nos muita coisa boa quanto à vossa fé e ao vosso amor cristão. Pausa. Aqui, ao falar de amor, Paulo nos auxilia. Porque existe nas cartas dele, ele escreveu pelo menos 13 cartas do Novo Testamento, existe nas cartas dele o conceito de fé como sendo a totalidade da vida cristã. Mas quando Paulo cita aqui, contando-nos muita coisa boa quanto à vossa fé e ao vosso amor cristão, Paulo deixou claro para nós que nesse trecho, fé não corresponde à totalidade da vida cristã, mas é especificamente a capacidade de esperar que Deus fará aquilo que nós ainda não podemos ver.
Então, ao distinguir fé de amor, Paulo nos auxilia para que a gente possa então olhar para esse texto e entender que a preocupação dele é mesmo acerca de uma coisa muito específica, uma virtude muito específica chamada fé. Vou retomar o verso 6 e prosseguir então. Mas agora Timóteo já regressou, contando-nos muita coisa boa quanto à vossa fé e ao vosso amor cristão, e afirmando-nos também que vocês nunca nos esqueceram e que tinham muito desejo de nos tornar a ver, tal como nós a vocês. Por isso ficamos mais descansados a vosso respeito. Essas notícias compensaram as tribulações e as pressões no meio das quais temos vivido. Dá-nos novas forças saber que vocês continuam firmes no Senhor. Eu acho até que nunca poderemos estar suficientemente gratos a Deus por toda a alegria espiritual que vocês nos têm dado. E assim, a todo momento, oramos a Deus, pedindo-lhe que nos proporcione uma ocasião de vos ir ver e de vos ajudar a aperfeiçoar a vossa fé. Qual é a preocupação na mente de Paulo? Receber notícias acerca dos Tessalonicenses quanto à sua fé. Paulo poderia pensar em 1 milhão de coisas, né, irmãos? Se eles estavam praticando ou não idolatria, se eles estavam ou não praticando impureza sexual. Não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, mas Paulo está especificamente voltando a sua atenção para a capacidade de os cristãos de Tessalônica suportarem e ultrapassarem ou sobrepujarem as tribulações. Porque fé é para a hora da aflição. Há alguns meses nós vimos exatamente isso aqui numa pregação. Fé é para a hora da aflição. Na hora da bonança, está tudo bem, eu não preciso antever nada, porque as coisas vão bem. Na hora da angústia, eu sou chamado a crer naquilo que eu ainda não estou vendo. O autor aos Hebreus vai dizer justamente que fé é isso, naquele famoso texto dos heróis da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que apenas são esperadas, aguardadas. Isso é fé. Então, fé é assunto fundamental, porque é da vontade de Deus que nós passemos, diz Paulo aqui, por determinadas aflições. E em meio a essas aflições, ou enviadas, ou permitidas por Deus, ou uma ou outra situação, Ele esperará que a nossa fé vá crescendo, crescendo e crescendo, e que nós cheguemos aos níveis de fé madura. Bem, se o estágio inicial da fé depende da manifestação de sinais, para que se continue a crer em Cristo, isso dito pelo próprio Cristo: se vocês não virem sinais, de maneira nenhuma crereis. Nós precisamos, ou poderíamos supor, que pelo menos o estágio seguinte da fé não irá mais depender de sinais. Quando nós começarmos a falar de fé, que não é mais algo tão pequeno, precisamos pensar, ou poderemos cogitar, que um único sinal operado pelo Senhor será suficiente para que a nossa pequena fé se torne ou uma fé mediana ou uma grande fé. Mas essa fé, saindo do estágio inicial, fé pequena, não será mais uma fé que para existir depende de sinais. Então nós vamos definir agora 2 níveis de fé, 2 métrons, 2 medidas. Diga: fé mediana. Saímos da fé pequena
vamos dar um passo. O estágio mediano da fé é aquele em que sinais miraculosos são ou não são mais necessários para que a pessoa continue crendo em Cristo. São ou não são? Não são. Agora a pessoa crê em Cristo, sabe que Ele salva, que Ele liberta. Essa pessoa já possivelmente provou que Cristo é Salvador, já tem fé salvífica em Cristo, até crê numa ressurreição final. Mas nós vamos ver um texto aqui em João capítulo 11, que nos fala de uma fé mediana que ainda tem uma deficiência. Ela não é uma grande fé, ela é fé mediana. Ela existe independente de ver algum milagre. Ela não precisa mais ver. Não é mais um ver para crer. Mas vamos olhar em João 11, o que está faltando nessa fé para que ela possa ser chamada de grande fé. João 11, a partir do verso 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão, chamado Lázaro. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não... Ela sabe, ela tem fé. Ela sabe que Jesus é poderoso para curar. Marta sabe. Jesus pode curar. Quantos aqui creem que Jesus cura? Aleluia. Mas também ela diz, mas também. Diga, mas também. Tem um problema aqui. Mas também, agora sei, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. A continuação desse texto, o texto deixa claro que Marta não está crendo em ressurreição. Marta sabe que seu irmão está morto. E ela vai dizer alguma coisa que nos dá um indício do que está na cabeça dela. O texto não é explícito, mas o texto nos dá algumas dicas. Vejam só. Verso 22 novamente. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Agora veja o que Marta vai dizer. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Quando ela diz tu és o Cristo, ela está falando Messias, Messiach do hebraico. Ela está dizendo, tu és o rei da linhagem de Davi. Marta está dizendo, eu sei que o Senhor é rei, que o Senhor vai estabelecer seu trono em Israel. O que ela está falando para Jesus? Então eu quero voltar agora ao verso 22. Também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Mais tarde, os filhos de Zebedeu vão chegar para Jesus e dizer, Senhor, quando vieres no teu reino, permita que nós nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. A mesma coisa que Marta está dizendo aqui sobre Lázaro. É a visão messiânica. Em nenhum momento ela está crendo em ressurreição. Ela está crendo que Jesus pode dar bom destino para Lázaro no pós-morte.
Vou saltar para o verso 27, isso vai ficar mais claro ainda. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Verso 39. Disse Jesus: tirai a Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Ela não está pensando em nada de Jesus fazer um milagre agora no corpo do morto. Não é isso que está na mente de Marta. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, olha para o seu irmão e diga: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Jesus diz para Marta: Marta, por favor, querida, eu não tenho poder só para depois da morte. Eu não sou só o Senhor que há de vir, eu sou agora ressurreição e vida. Eu sou agora aquele que levanta os mortos. Eu sou agora aquele que faz aquilo que é impossível aos homens. É isso que Jesus está dizendo para Marta. A continuação da história nós conhecemos, né? Depois que a pedra é removida, Jesus diz: Lázaro, sai para fora. E sai Lázaro, todo envolto em panos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste atenção. Dá uma pausa aí. Olha que coisa estranha. Jesus repreende Marta, preste atenção. Jesus repreende Marta dizendo: não te hei dito que se creres, diga comigo, se creres. Jesus diz: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Mas ele já havia mandado a retirarem da porta, da frente do sepulcro, o quê? Ele já iria fazer o milagre. Ou seja, não dependia de Marta crer, preste atenção, não dependia de Marta crer para Jesus ressuscitar Lázaro. Esse se creres verás a glória de Deus se refere à visão de Marta. Você está entendendo? Diga amém. O que Jesus está dizendo aqui é preciso fé para ver o milagre, mesmo depois que o milagre aconteceu na frente da pessoa. Porque se ela não tivesse fé, ela iria achar que Lázaro não teria, na verdade, só vê a glória de Deus, pode voltar ao instrumental, só vê a glória de Deus para coisas miraculosas, para coisas que fogem completamente às nossas expectativas humanas, quem tem fé. Isso concorda com o que vimos na semana passada. Para o incrédulo, milagre ou sinal não altera muita coisa, porque o incrédulo vai buscar uma explicação natural para o milagre. Vocês já devem ter ouvido gente dizendo, por exemplo, acerca da travessia do Mar Vermelho, que de tempos em tempos o Mar Vermelho baixava a maré, ficava sequinho e as pessoas passavam a pé enxuto. O detalhe era que só os egípcios não sabiam disso, maior civilização da época, só eles não sabiam. Mas para o cético, se não houver fé, mesmo diante do milagre, ele não consegue ver o quê? A glória de Deus. A pedra já estava removida. Jesus ia levantar Lázaro, não tinha jeito. Vocês acham que Jesus ia tirar a pedra só para dar um cheirinho no ambiente? E um cheiro nada agradável, por sinal. Se creres. Marta cria em Cristo. Agora eu quero falar algo que deve nos encorajar. O que eu vou dizer aqui, de jeito nenhum, é para nos rebaixar. Presta muita atenção.
Quantos aqui creem em Cristo? Que Ele é o Salvador, que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, o Senhor? Eu também creio. E Marta também cria. Mas ela não esperava grandes milagres diante dos seus olhos. Marta não tinha fé para a ressurreição do seu irmão. Marta é o retrato, e é isso que é o perturbador nessa história. Marta é o retrato, creio eu, da esmagadora maioria dos crentes. Nem incredulidade, porque ela crê em Cristo. Nem fé pequena, porque ela não está dependendo de sinais para dizer, tu és o Cristo. Pelo menos aqui não. Nem grande fé, Marta está na média, é fé mediana. Eu creio que Cristo salva, que Ele voltará, que haverá ressurreição no último dia, mas eu não tenho grandes expectativas para agora. É fé na média. É Marta. E é desse estágio martino da fé que muitos de nós precisamos subir para níveis de fé maior, para grande fé, para a fé que crê que Jesus vai voltar, que Jesus salva, que liberta, transforma o coração do homem. E também fé para ver hoje grandes sinais que fogem completamente àquilo que seria natural. A grande fé, eu já quero ir para ela, não vou ficar me prendendo a fé na média, porque essa a maioria de nós conhece. A grande fé crê no milagre da ressurreição futura, mas também crê em maravilhas agora, hoje. Ela não depende de milagres para crer em Cristo, olha só, hein? É fé que não precisa de sinais para crer que Jesus é Salvador. Não precisa ver o cego vendo para segui-lo. Não precisa ver o paralítico andando para seguir a Cristo. Mas crê de tal modo no poder de Cristo, hoje no meio desse mundo caótico, que é fé acompanhada naturalmente de sinais. Ela não precisa deles para existir, mas eles, os sinais, a acompanham. Se precisar acontecer algo miraculoso, para quem tem grande fé, ou na vida de quem tem grande fé, vai acontecer. Vai fluir. Porque a fé já tem suporte para isso. Marcos 16, versos 12 a 20. E depois, manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão, acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor
depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, isso é importante, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra de quem? Deles, que eles estavam pregando, e confirmando a palavra do Senhor, que era pregada por eles, com os sinais que se seguiram. Amém. Normalmente nós olhamos para esse texto imaginando que Jesus estivesse primariamente falando daqueles que viriam a crer na pregação dos apóstolos. Não é isso. Eu fiz questão de ler versos anteriores e ler os versos posteriores a esse comissionamento de Jesus, a este comprometimento dele de acompanhar a pregação com sinais. Porque, pelo contexto, primariamente, essa expressão, estes sinais seguirão aos que crerem, refere-se aos 11 apóstolos. Se eles crescem de fato em Cristo, se eles de fato crescem que o Cristo ressurreto permaneceria com eles, a pregação deles, o ministério deles, seria acompanhado por sinais. Ou seja, aqueles que dentre eles, em lugar de serem incrédulos, como o foram, olha o contexto, como o foram quando receberam o anúncio da ressurreição, em lugar de serem incrédulos, crescem na presença constante de Cristo com eles, teriam um ministério acompanhado por sinais. A fé madura não impõe qualquer limite ao poder de Cristo. Mais um texto me parece falar de um nível tal de fé que talvez até ultrapassasse aquilo que estamos vendo sobre fé madura ou grande fé, talvez vá já para uma esfera que daqui a pouco vamos examinar, que é dom da fé. Mas esse texto de Mateus 8, que vamos ler agora, de 5 a 10, exemplifica níveis altos de fé. Temos alguém aqui nessa noite que quer crescer em fé? Que esse texto então nos inspire agora. A fé madura, a grande fé, não impõe qualquer limite ao poder de Deus. Hoje. Mateus 8, de 5 a 10. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, ou seja, está acamado, está caído, enfermo. O meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Olha a expressão que ele usa aqui. Qual era o nível de tormento do servo do centurião? Nível violento de tormento. A situação era crítica, né, meus irmãos? Era o caos. Meu criado, meu servo está acamado, está paralítico, está violentamente atormentado. A situação dele é muito terrível, muito triste. E Jesus lhe disse, olha lá, verso 7, Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Meu Deus, meu Deus. Pois também eu, ele era um centurião, chefe de uma centúria romana, um soldado romano. Pois também eu sou homem sob autoridade, eu estou debaixo da autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Olha o que o texto diz: e maravilhou-se Jesus
ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse homem tem fé para ver hoje, para experimentar hoje, e não é nem diretamente na vida dele, é na vida do seu criado, coisas que talvez nunca nem tenham sido ouvidas falar. Alguém que cura à distância só dando uma ordem. Meu Deus! Aqueles que tinham contato com o Antigo Testamento sabiam de profetas que iam a determinados locais, Elias, Eliseu, homens que, usados por Deus, foram instrumentos de cura, mas o profeta ia, ou o enfermo ia até o profeta. Só que agora, esse centurião está crendo apenas no poder da palavra à distância. Confesso a vocês que eu tenho dificuldade para classificar esse nível de fé. Não sei se isso aqui é grande fé ou se esse homem já tinha dom da fé. E eu já quero avançar agora para dom da fé. Oh Deus, dá-nos aumento da fé. Se a nossa fé é pequena, que ela chega a ser uma fé mediana. Se a nossa fé é mediana, que ela chega a ser uma grande fé. Se a nossa fé é grande, como a desse homem, que pela graça de Deus, o Espírito Santo reparta no meio da congregação o dom da fé. O dom da fé é dom carismático presente na listagem de 1 Coríntios capítulo 12. Miraculosamente concedido pelo Espírito Santo. A lista de 1 Coríntios 12 nos fala de capacidades sobrenaturais que não são aprendidas ou apreendidas nem aprendidas em processo ou por processos naturais. Por exemplo, eu quero olhar para os dons que aparecem logo após ser citado o dom da fé, na lista de 1 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas. 1 Coríntios 12, verso 10, estou lendo. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Vamos na ordem. Os dons que aparecem após fé como dom. Dons de curar, como dom diretamente concedido pelo Espírito Santo, sem intervenção humana. Nós não temos aqui dons de curar como fruto de um curso de medicina, como fruto de um curso de enfermagem, de odonto. Não é disso que o texto está falando. Porque senão nós teríamos até que admitir que o Espírito Santo anda distribuindo dons, não dentro da igreja, mas no mundo, porque nós temos excelentes médicos fora da igreja. Teríamos que fazer uma salada teológica e entender que habilidades naturalmente concedidas por Deus, agora são habilidades miraculosamente concedidas. Uma salada, uma bagunça. O que nós temos aqui é uma capacidade sobrenaturalmente concedida pelo Espírito Santo de curar os doentes. Dom seguinte, esse fica até fácil de a gente ver que não dá para ser mesmo algo aprendido, ou aprendido por processo natural. Operação de maravilhas. Tem como, né? Não tem como aprender a fazer maravilhas, milagres extraordinários, por exemplo, na natureza. Josué que ora e o sol para. Não dá para fazer essas coisas, aprender a fazer essas coisas num cursinho de mágica, né, meus irmãos? Não tem como. Só se for algo do Espírito Santo. Só se o Espírito Santo se derramar sobre a pessoa. Profecia, você já ouviu aí algum cursinho de profecia?
venha para cá que nós ensinamos você a profetizar. Tem como, né? Não se aprende a profetizar num cursinho de oratória, mas é algo que se recebe diretamente do Espírito Santo por meio de uma capacitação sobrenatural, talvez por uma busca específica desse dom. Discernimento de espíritos. Mas vocês já viram alguém com a maquininha para identificar se é demônio ou se é Espírito Santo? Eu não conheço. Eu creio que discernimento de espírito só dá para acontecer se o Espírito Santo sobrenaturalmente capacitar o indivíduo para essa percepção. Se é discernimento do espírito, preste atenção, ou de espíritos, vai além da compreensão ou do julgamento das palavras ou da manifestação. É discernimento da coisa em si. Não precisa abrir a boca, não precisa fazer nada. Quem tem o dom discerne. Isso não é o Senhor. O Senhor não está ali. É uma outra coisa. Ou isso ali é o Senhor. Aquela pessoa está vindo, ela está se aproximando cheia do Senhor. Ela ainda nem abriu a boca, mas quem tem discernimento sabe, o Senhor vai falar. Olha só, meus irmãos. Discernimento de espíritos, não é da palavra, não é do discurso, não é análise do discurso. Isso é uma outra coisa. Estamos entendendo? Variedade de línguas. Vocês já viram aí na Wizard ou no CCA, cursinho ensinando a falar em línguas? Venha para cá. Falar em línguas é no FISC. Tem gente aí querendo ensinar outra a falar em línguas. Ensinar glossolalia. Eu falo, você repete. Isso é língua de demônio. No mínimo, isso é coisa da carne. Mas do Espírito Santo não é. Tem nada a ver com o Senhor isso aí. Interpretação de línguas, idem ao anterior. Eu ainda não vi cursinho de línguas ensinando a interpretar línguas ou glossolalia. Não tem. Agora vamos falar do dom da fé. Porque nós utilizamos agora como exemplo para nós entendermos a capacitação sobrenatural. Os dons que aparecem na sequência, logo após ser citado por Paulo, o dom da fé. Preste atenção. Falando de dom da fé, como no caso de todos os dons da lista de dons carismáticos, ele ultrapassa os limites da esfera racional. Ele vai revelar de uma forma clara a transcendência de Deus. O que é a transcendência de Deus? O fato de Deus estar absolutamente acima da sua criação. Na criação Deus se revela, e a teologia chama isso de imanência. Deus é um Deus próximo, imanente, um Deus conosco, Emanuel, aleluia. A criação revela a glória de Deus. Os dons espirituais revelam a transcendência de Deus. Os dons carismáticos anunciam que Deus está acima do mundo racional, não está aquém. Frequentemente a gente precisa lembrar, e no final dessa mensagem eu quero citar algo que virou moda aqui no Brasil, que é heresia. Frequentemente nós somos assediados por um apelo totalmente contrário à Bíblia. A fé nunca fica, e a Bíblia, a crença em Deus, a crença no Evangelho, o Evangelho. A fé no Evangelho nunca fica aquém da razão, mas vai para além da razão. O sobrenatural não é algo que possa ser refutado pela razão. No final isso vai ficar muito claro. O sobrenatural vai além, nunca fica aquém. Vamos então para 1 Coríntios 12, verso 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Diga, a outro,
pelo mesmo Espírito, a fé. Todos esses dons aqui estão intimamente ligados ao caráter de Deus. Preste atenção. Faço uma pergunta. Deus fala em línguas? Não. Mas Deus é fluente em todas elas, porque Ele é a fonte de todo conhecimento. Vamos montando a relação. Deus tem fé. Vimos isso recentemente aqui. Não. Há poucos meses, numa mensagem sobre ganância e mentiras religiosas contemporâneas, vimos que Deus tem poder. Fé quem tem é a raça humana no poder que Deus tem. Quem tem poder não crê, quem tem poder faz. A partir daí, nós cremos que Deus, como diz o autor aos Hebreus, trouxe do nada todas as coisas que existem à existência, porque Deus é todo poderoso. Nós cremos nisso. Para tanto, preste atenção, nós encontramos um indício em Deus do que seria o dom da fé. Como assim, pastor? Deus criou tudo do nada. Ele fez o bará do hebraico, criar do nada. Ele viu tudo quando não existia nada. Deus viu tudo quando não existia nada. Assim como Deus tem poder para criar do nada, e viu tudo quando nada existia, e a partir do nada, diz a Escritura, fez tudo o que existe pela sua palavra poderosa. Se assim é o nosso Deus, aquele que tem o dom da fé, que como os demais dons sobrenaturais, manifesta de modo peculiar o próprio ser de Deus. Quem fala em línguas, demonstra que Deus é o Deus que é a fonte de todos os idiomas, por exemplo, entre outras coisas. Quem tem o dom da fé, é capaz de crer naquilo que nunca antes foi visto. A fé como dom sobrenatural carismático ultrapassa a esfera do conhecido, do natural, consegue antever coisas nunca antes vistas, coisas que a própria pessoa que tem esse dom nem sabia, mas por um dom sobrenatural, o dom da fé, agora ela sabe serem possíveis, ela antevê. Isso é miraculoso. Um grande exemplo bíblico desse tipo de fé, nós encontramos justamente e com todas as letras naquele que é chamado de o pai da fé. Qual o nome dele? Abraão. Lá está a fé como algo completamente miraculoso em nosso pai Abraão. Por exemplo, Abraão conseguiria no livro de Gênesis enxergar em seus braços, mesmo quando os corpos dele e de sua esposa Sara, ou Sarai antes, né, eram velhos e incapazes de gerar, e ainda que muito provavelmente, aqui está o não visto, o desconhecido, e ainda que muito provavelmente não houvesse relato
de velhos, de mulheres estéreis, gerando. Lembremos que Abraão sai de uma terra pagã, Ur dos Caldeus. Ele será o início do povo de Israel. Ninguém, muito provavelmente, teria como servir para Abraão de referência de que Deus abre a madre estéril e de que Deus faz o velho já amortecido, o corpo morto gerar. Abraão está crendo na coisa ainda não vista. É mais do que uma grande fé, é fé absolutamente miraculosa. Não tem referência da coisa. Como se isso por si só já não bastasse. Em Moriá, diz a Escritura lá no livro de Hebreus, explicando o que aconteceu quando Abraão sobe para oferecer Isaque, seu filho, como oferta a Deus. O autor aos Hebreus diz que Deus, o Deus que havia pedido de Abraão oferta totalmente queimada, holocausto, nesse Deus, diz o autor aos Hebreus, Abraão cria de tal modo que mesmo sem qualquer referência de ressurreição, diz o autor aos Hebreus, Abraão cria que Deus era poderoso para levantar seu filho dentre os mortos. Agora, em que estado estaria Isaque? Cinzas. Esse é o nível hard da fé. É fé hard, é fé abraâmica. E Paulo vai olhar para Abraão e dizer: Abraão, por causa dessas coisas, tem que ser nosso pai. Ele viu aquilo sobre que não havia referência alguma e creu. Meu Deus. Romanos capítulo 4, a partir do verso 11. Temos gente aqui faminto pela palavra de Deus? Temos gente aqui que quer crescer em fé? Ih, meu Deus. Temos gente aqui que quer crescer em fé? Manda a frieza embora, porque o Senhor nos trouxe aqui para a gente crescer, romper. Aliás, isso foi a canção antes da mensagem, né? Romper em fé. Aleluia. Eu também quero, irmãos, eu quero muito. Jesus, meu coração está aqui no teu altar agora. Eleva a minha fé, Senhor. Romanos 4, a partir do verso 11. Ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão, porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, porque ele creu mesmo antes de ser circuncidado. Mesmo, agora falando desses que são filhos de Abraão, mesmo que não sejam circuncidados. Verso 12. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ser circuncidado. Agora vamos lembrar de uma outra afirmação da Escritura. Deus falando sobre os seus fiéis: o meu justo viverá pela fé, independente do nível, mas será a fé o nosso motor. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois Ele é o Pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu fiz de você o Pai de muitas nações. Assim a promessa, e agora eu vou pedir para você repetir isso comigo. Assim a promessa depende de Deus. Agora diga assim comigo: Deus em quem Abraão creu. O Deus que ressuscita os mortos
e faz com que exista o que não existia. Paulo entendeu. Paulo entendeu o que aconteceu com Abraão. Ele está contando isso para os romanos, a carta mais teológica de Paulo. Meus irmãos, é o que ele está dizendo, prestem atenção. Abraão creu no Deus que ressuscita os... Que relato havia de ressurreição na época de Abraão? Nenhum. Abraão creu que Deus faz com que exista o que não existia. E evidentemente Paulo está falando sobre a promessa feita a Abraão: você será pai de nações, pai de uma multidão. Não existia nele e em Sarai nem fertilidade. Abraão teve fé, verso 18, e esperança, mesmo quando não havia motivo, diz Paulo, para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Agora Paulo vai explicar. Verso 19. Temos alguém aqui que ama a Bíblia? Bíblia linda, né, meus irmãos? Verso 19. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto. Olha Paulo explicando o que ele acabou de falar. Vou repetir. Mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Verso 20. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Esse tipo de fé é tão grandioso, que não é apenas uma fé absolutamente aberta para a realização de qualquer milagre. Não é apenas uma fé que será seguida, acompanhada por sinais, por milagres. Eu estava olhando para esse tipo de fé e dizendo: meu Deus, esse tipo de fé já é por si só um milagre. Crer assim já é algo miraculoso. Quem possui o dom da fé vê o que a mente humana não pode ver por inspiração, mas só pode alcançar por revelação. E quem tem dom da fé expressa por meio desse dom fé abraâmica. Do modo mais literal possível. Agora, eu quero encerrar com uma advertência. Fé como dom, então, é capaz de esperar coisas acerca das quais não existe qualquer referência. A pessoa não tem relato sobre aquela coisa, mas ela tem um dom que a habilita a crer que aquilo acerca do que ela nunca ouviu, um milagre que ela nem sabe se alguém já viveu, ela consegue crer naquilo. Qual é o perigo? Nada, absolutamente nada, que seja contrário à Bíblia é válido em questão de fé. Amém? Nada. Nada. Pode ser o sinal mais miraculoso. Se ele for contrário à Bíblia, ele deve ser rejeitado. O dom da fé possibilita a crença em algo de que por meio natural a pessoa não poderia ver, não poderia imaginar. Não chegou, por exemplo, à pessoa a notícia de que Jesus cura enfermidade, mas ela miraculosamente consegue crer, por exemplo,
que será curada de um câncer. Ela nunca nem ouviu falar que Jesus cura a enfermidade. Ela só ouviu falar que Jesus salva. Salva a alma pecadora. Talvez por analogia, Abraão creu na ressurreição de Isaque pensando algo como... Creu na ressurreição, pensando em algo como: se corpos amortecidos como o meu e da minha esposa puderam gerar, puderam produzir vida, certamente meu filho vai poder retornar da morte. Talvez Abraão pensou em algo parecido. Talvez por analogia a pessoa diga: se Deus é a origem do meu corpo, é certo que Ele pode consertar os defeitos que aparecerem no meu corpo. Então o dom da fé estaria ligado talvez a algum tipo de comparação, analogia. Mas tem sido divulgada aí pelos mercenários uma coisa chamada, e eu gostaria que quem já ouviu falar dessa coisa se manifestasse levantando uma de suas mãos. Uma coisa que eles estão chamando de a unção de Manassés. Alguém já ouviu falar da unção de Manassés? Ok, obrigado. Segundo os mercenários que têm falado dessa coisa, a pessoa que recebe essa suposta unção esquece os pecados que cometia, as dores que viveu. Se era viciado em drogas ou em álcool que for, esquece que era viciado depois de receber a oração e a unção de Manassés. Existem problemas gravíssimos nessa unção de Manassés. Eu estava dizendo para minha esposa antes de vir para cá: amor, nós chegamos num ponto, e muitas pessoas vão ter acesso a essa mensagem, nós chegamos a um ponto de tamanho afastamento da Bíblia, que essas coisas precisam ser combatidas. Há 30 anos, há 25 anos, seria totalmente desnecessário isso ter que ser combatido pelos pastores, pelos teólogos. Não estou dizendo que todo pastor é teólogo. Mas nós chegamos a um ponto crítico. Primeiro grave problema nessa unção de Manassés é um ensino absolutamente fora do seu contexto. O texto base para essa heresia é Gênesis 41, versos 50 e 51, que dizem esses versos o seguinte: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Então José coloca no filho o nome de Manassés, porque Deus o fez esquecer, dando-lhe a bênção de gerar, de ser pai. Deus o fez esquecer as dores que ele viveu na prisão, sendo indevidamente acusado pela esposa de Potifar, as privações, ser jogado pelos irmãos lá no fosso, ser vendido como escravo por uma caravana de ismaelitas. Todas essas angústias, José diz: Deus me consolou. Vamos para 4 capítulos depois, Gênesis 45, de 1 a 5. Olha só, Deus me fez esquecer. Vamos falar o que José falou, diga comigo: Deus me fez esquecer. Capítulo 45, versos 1 a 5. Então José, quando ele vai se revelar aos seus irmãos, não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. Mandou os empregados dele, os servos dele, saírem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Chorou muito alto. Aquele choro que estava guardado, não sabemos havia quantos anos. E disse José a seus irmãos:
Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Diga assim: José não teve amnésia. Tem nada a ver. Você esqueceu do capítulo 41, tem a ver com fui consolado. Isso não me pesa mais no coração. Deus me trouxe alívio ao coração. Eu agora estou no tempo de desfrutar a bênção de Adonai. Segundo erro dessa loucura, eu vou falar, é uma loucura, viu, meus irmãos? Uma loucura. Segundo erro é o seguinte: a lembrança de angústias e pecados, dos quais Deus nos livra, tem inúmeros propósitos. Nós não podemos esquecer, porque não podemos esquecer nossas angústias e mesmo os nossos pecados. Bom é que nós não tenhamos essa amnésia da, aspas bem grandes aqui, unção de Manassés. Primeiro motivo é lógico: a lembrança do pecado e de seus efeitos é um dos elementos que nos ajuda a nos mantermos longe do próprio pecado. Por isso a Bíblia fala de arrependimento e não de esquecimento. Isaías 46, versos 3 a 8. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos livrarei. A quem me assemelhareis, e com quem me igualareis, e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Deus está falando a uma nação idólatra. Gastam o ouro da bolsa, e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam, sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar, ali fica em pé, do seu lugar não se move, e se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso, e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Não se esqueçam do pecado. Estou lendo Isaías 46, de 3 a 8. Em vídeos estão aparecendo pessoas que recebem a oração pela unção de Manassés. E depois da oração a pessoa pergunta: você agora, você, qual o seu nome? Fulano de tal. Você é viciado em drogas? Não. E a pessoa tinha acabado de dizer: eu sou viciado em cocaína, sou viciado em álcool. E depois recebe a oração com a unção de Manassés, dizendo: não, não sou não. Isso é contrário, expressamente contrário àquilo que a Bíblia fala sobre a necessidade de nós nos lembrarmos, primeiro, para nos mantermos longe. Sabemos que o pecado leva à ruína, não nos esquecemos disso. Na nossa vida sabemos que o pecado é terrível. Em segundo lugar, a lembrança das angústias e pecados dos quais Deus nos livra tem como propósito manter o nosso coração cheio de gratidão. Nós nos lembramos e dizemos: Deus me tirou de lá. Louvado seja o meu Salvador,
se eu não me lembro de onde vim, não há pelo que louvar um Salvador. Olha para onde vai levar essa heresia, meus irmãos. Aliás, a Bíblia diz que as heresias têm seu fundamento no espírito, que João vai dizer, é o espírito do essa é a luta dele. A guerra do príncipe deste mundo é contra Cristo. 1 Timóteo capítulo 1, olha só o que Paulo vai dizer, a partir do verso 12. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, que é aquele que me tem fortalecido, pois Ele me considerou fiel e me escolheu para servi-lo. Ele me fez tudo isto, apesar de eu ter falado mal dele no passado. Em outras traduções, de eu ter sido blasfemo. Paulo tinha plena consciência do que ele havia feito. E de tê-lo perseguido e insultado. Mas eu obtive misericórdia, pois agi sem saber o que estava fazendo, uma vez que não tinha fé. A graça de nosso Senhor foi muito grande para comigo. E com esta graça vieram a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Isto é verdade e deve ser completamente aceito. Cristo Jesus, diz Paulo, veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou o pior de todos eles, mas foi por esse mesmo motivo que fui perdoado, para que por meio de mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência. Cristo queria que eu servisse de exemplo para todos aqueles que viessem a crer nele, para que assim pudessem receber a vida eterna. A minha história negra evidencia quão grande é a graça de Deus, diz Paulo. Jamais me esquecerei de onde eu fui tirado. Sou imensamente grato. No verso 17, o último verso dessa sequência, Paulo diz: ao Rei eterno, imortal, invisível e Deus único, sejam dadas honra e glória para sempre. Amém. Em terceiro lugar, penúltimo ponto desta mensagem, não é do interesse de Deus que nós esqueçamos as angústias anteriores, as angústias que vivemos, ou os pecados que cometemos, porque um dos propósitos dessas lembranças é fazer-nos ter misericórdia daqueles que sofrem e daqueles que pecam. Essas lembranças estão conosco, para que a gente ande no caminho da misericórdia. Segundo aos Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4. Glória a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai misericordioso e Deus de toda a consolação. Deus nos consola quando estamos em dificuldades, para que nós também possamos consolar àqueles que estão em dificuldades, com a mesma consolação que Deus nos dá. Aí a gente olha para o irmão que está cometendo aquele mesmo pecado que a gente cometeu, e a gente não se coloca numa condição de super-homem ou super-mulher, mas vai orar, vai clamar pelo irmão para que o Senhor o arranque dali, porque a gente sabe como é estar naquele poço nojento de pecado. Aí a gente olha para aquele irmão que está tendo uma crise séria, não é pecado não, está enfrentando um problema, uma enfermidade, e a gente já teve a experiência de passar por enfermidade, passar por problemas que minam a nossa força, e a gente olha para aquele nosso irmão e ora por ele, e dá palavra de encorajamento para ele, porque a gente sabe muito bem por experiência própria, quão precioso é receber uma palavra de ânimo na hora da dor. Deus quer que nós tenhamos lembranças das nossas angústias e pecados, para que nós andemos no caminho da misericórdia. E em último lugar, e agora a gente volta para o início da mensagem e encerra a nossa reflexão nessa noite. Muito breve é a verdade. Lembramos dos irmãos chineses, né, meus irmãos? Se um pregador estrangeiro chegar lá para pregar menos de 2 horas,
eles dizem, não queremos ouvir, é uma pessoa sem conteúdo. A igreja na China tem fome. Temos alguém faminto aqui pela palavra de Deus? Amém. Último ponto. Deus não tem interesse em que esqueçamos de dores e pecados, porque ao nos lembrarmos de onde o Senhor nos tirou, o que o Senhor fez a nosso favor, como Ele nos consolou, ou no meio da provação, ou tirando-nos dela, a nossa fé cresça. Provações, aflições na vida do cristão têm como propósito, e mesmo a libertação do pecado, aumentar a nossa fé. Se Deus nos livrou uma vez, se Deus nos libertou uma vez, não teria Ele força para fazê-lo de novo? Salmo 59, versos 10 e 11. O Deus da minha misericórdia. Vamos falar isso juntos. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Agora ouça o que o salmista pede ao Senhor: Senhor, não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Não destrua de uma vez os meus inimigos. O salmista vai dizer: coloca-os no chão, para que ao olharmos, para que eu e o teu povo, ao olharmos para os nossos inimigos que o Senhor abateu, nos lembremos do que o Senhor fez e cresçamos continuamente em fé. Isso tem a ver, meus irmãos, com algo que nós conhecemos muito bem no nosso corpo, as chamadas cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu braço, bem grande. Hoje ela é pequena porque eu cresci, mas quando eu estava com 5 ou 6 anos de idade, o meu melhor amigo, Marcelinho, vizinho meu, ficou irritado comigo porque eu ri dele. Ele estava andando no meu velocípede, era um jatão, um avião amarelo, nem sei se isso ainda é fabricado, e eu emprestei para o Marcelinho, e nós morávamos numa ladeira, e o Marcelinho foi subir a ladeira com o jatão, o nome daquele velocípede era jatão, e o jatão empinou para trás, eu caí na risada, eu ri muito, o Marcelinho ficou azul de raiva, e tinha um despacho no pé da árvore, e ele caiu bem no pé da árvore. Enquanto eu estava rindo, Marcelinho foi lá, pegou um caco de vidro e veio para cima de mim. Com raiva, o meu melhor amigo abriu meu braço. E pá, meu braço. Eu fiquei desesperado e ele também. Misericórdia, né? Marcelinho entrou no desespero. Mãe dele muito amiga nossa. Minha irmã que estava em casa. Interessante que eu não gostava de ir para a rua. Coisa rara era eu ficar na rua, mas quase sempre quando eu ia para a rua não dava boa coisa. Ou eu caía de bicicleta, era um problema. Eu fui para casa, minha irmã cuidou de mim, aquela bacia de sangue, negócio horrível. Estou aqui com a cicatriz. Aí se eu quiser rir de alguém, pessoa caiu. Opa, peraí, não posso rir não. Cicatrizes. Imagina essa unção de Manassés. A gente vai ter um monte de gente desmiolada, meu bem. Um evangelho sem compaixão, a coisa mais esquisita. Sem compaixão, sem gratidão, sem imunização quanto ao pecado, a coisa mais estranha. Claro que isso é uma farsa, né, meus amigos? Mas a fé, finalizando, realmente, a genuína, a verdadeira,
em níveis elevados, nos faz crer e ver coisas que fogem completamente ao natural e coisas que nós mesmos não vemos nem vimos. E nessa noite, em nome de Jesus, ao sairmos daqui e agora aqui, quando vamos orar juntos, e vamos continuar esse tema na próxima quinta-feira, que Deus nos dê a graça de, se estamos lá com a nossa fé pequena, subirmos para uma fé mediana. Se estamos lá com uma fé mediana, subirmos nosso metro, esticar mais um pouquinho e termos aquilo que Jesus disse, grande fé. E quiçá, em nome de Jesus Cristo, a grande fé seja acompanhada, abençoada com o dom da fé, em nome de Jesus. Vou pedir para você ficar em pé no seu lugar.